Sejam bem-vindos! Neste encontro, vamos falar sobre a linguagem e a comunicação. Para darmos início ao assunto de hoje, minha pergunta é: você já prestou atenção na quantidade de atos de comunicação em que estamos envolvidos em nosso dia a dia? Nós, humanos, somos seres sociais, estamos sempre utilizando as mais diversas formas de linguagens para estabelecer algum tipo de contato com o outro, que sempre é visto como um interlocutor em potencial. Porém, esses atos de comunicação não acontecem de maneira aleatória. Podem acontecer de maneira intuitiva, mas sempre com alguma intenção, seja ela explícita ou não. Foi para sistematizar e explicar a comunicação que o linguista russo Roman Jakobson elaborou seu famoso modelo, no qual operam 6 fatores essenciais, chamados de elemento da comunicação, para que a comunicação aconteça. Veja um exemplo no slide. Acompanhe comigo. Observem no esquema os elementos da comunicação de Roman Jakobson. Nós temos um remetente, que é aquele que tem algo para dizer, aquele que fala, que se dirige a um destinatário, que é aquele que vai receber a mensagem, ou seja, o receptor. A mensagem é aquilo que o nosso remetente tem a dizer. Isso está dentro de um determinado contexto comunicativo, dentro também utilizando um código que tem que ser comum aos dois, ao remetente e ao destinatário, e dentro de um determinado canal de comunicação ou contato. Esses são os nossos elementos da comunicação. É importante assinalar que todos os fatores que fazem parte no processo desenvolvido por Roman Jakobson são fundamentais para a comunicação verbal. Quando elaboramos uma mensagem, pensamos também nos sentidos que queremos atribuir a ela, pois todo o ato comunicacional é permeado por intenções. Nesse momento, quando delegamos à comunicação sentidos e finalidades, surgem as funções da linguagem. Os elementos da comunicação estão intrinsecamente relacionados com as funções da linguagem. Observe o esquema que exemplifica a relação entre esses 2 fatores fundamentais da comunicação. Vejamos agora as funções da linguagem que estão estreitamente relacionadas com aquele esquema dos elementos da comunicação que nós já vimos anteriormente. Então, nós temos lá a função emotiva, centrada no emissor. Função conativa, centrada no receptor. A função poética centra-se na mensagem. A referencial, no contexto. A fática, no contato ou no canal. E a metalinguística, no código. Observem agora, nesse outro esquema, essa relação melhor desenhada. Então, nós temos lá remetente, função emotiva. Tá? Esse remetente se dirige a um destinatário ou receptor e nós vamos ter a função conativa. A mensagem que nós temos está relacionada à função poética. O contexto da comunicação está relacionado à função referencial, né? O contato ou o canal está relacionada à função fática e o código utilizado nessa mensagem relacionado à função metalinguística. É importante destacar que, embora em uma mesma mensagem verbal possam conviver diferentes funções, sempre uma delas irá se destacar, estabelecendo assim uma diferente ordem hierárquica de funções. Geralmente, quando falamos de linguagem, logo pensamos na linguagem verbal e escrita, fazendo referência à capacidade humana de expressar pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos por meio de palavras. Então, vamos rever os conceitos de linguagem verbal e não verbal? A linguagem verbal e a não verbal utilizam-se de signos para expressar sentidos. Linguagem verbal. Os signos são formados pelos sons da língua. Linguagem não verbal. Outros signos são explorados, como as formas, figuras, a cor, os gestos e etc. A linguagem verbal é linear, ou seja, os seus signos e sons se sucedem um após o outro, no tempo da fala ou no espaço da linha escrita. Na linguagem não verbal, vários signos podem correr no mesmo tempo. Veja um exemplo de linguagem não verbal. Nós temos naquelas placas sinais que significam sentido proibido, estacionamento regulamentado, dê a preferência e pare. Ainda sobre a linguagem, é importante destacar que temos a linguagem padrão e não padrão. Linguagem padrão é a formal, que tem mais prestígio social, usada em artigos científicos, jornais, artigos, conferências e outros contextos que exijam a utilização da norma culta da língua portuguesa.
Linguagem não padrão são todas aquelas que fogem desse padrão, envolvendo o uso de gírias, regionalismos, abreviações, neologismos e outros recursos mais típicos da oralidade. E tem mais, ainda não acabou. Não podemos esquecer que podem ocorrer os ruídos na comunicação. Você sabe o que significa o ruído na comunicação? Veja o slide. Vocês observam ali o sujeito dizendo, você vai ser promovido. O outro entende, meu Deus, vou ser demitido. E aí, entendeu o que é um ruído na comunicação? A comunicação efetiva só ocorre se o receptor entender a mensagem transmitida pelo interlocutor. Caso contrário, não ocorre a comunicação efetiva, ou seja, não houve decodificação do código linguístico e então acontece o que chamamos de ruído. A linguagem se dá de acordo com cada um dos processos comunicativos, ou seja, ela apresenta uma função com recursos linguísticos próprios e, a partir disso, é que temos as funções da linguagem. E conhecê-las facilitará a elaboração da fala e da escrita. Não deixe de pesquisar mais sobre esse assunto.